Mas para hoje nós vamos falar aqui sobre a saúde das bezerras. Porque todo mundo quer ter uma vaca boa de leite. E você ter uma mais ou menos ou uma muito boa, o preço é quase o mesmo. Aliás, até a mais ou menos sai mais cara, né, do que aquela que é muito boa, porque a muito boa te dá retorno. A mais ou menos não. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com Bruno Moraes, médico veterinário. Bruno, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, compartilhando conhecimento e aprendendo, trocando ideia com vocês. E estou muito honrado de poder representar não só a mim, mas toda uma equipe que hoje faz parte ali da minha carreira e das atividades que eu exerço. Uma honra para nós. Bom, quando a gente fala de saúde das bezerras, aí muitas vezes o criador ele vai pensar, porque a saúde das bezerras não precisa ser levado para grandes produtores. Aquele pequeno que é de subsistência ou que ele vende ali na agricultura familiar, ele vende pouco do seu produto, né? Pouco quando a gente trata assim, ele tem poucos animais. Mas quando a gente fala da saúde da bezerra, pariu? E agora, o que é que eu vou fazer com essa bezerra? Existe esses sistemas menos tecnificados, até os de maior tecnificação na atualidade. Mas, de qualquer forma, nós precisamos levar em conta, nós precisamos retirar essa bezerra de um ambiente hostil, né, onde tem muito barro, onde tem muita contaminação, efetuar a cura do umbigo de forma efetiva nas primeiras horas do nascimento e também fazer com que essa bezerra ingira o colostro, que é a primeira vacina, onde ela vai adquirir esses anticorpos da mãe, que foi vacinada adequadamente, que foi vermifugada adequadamente, e vai receber desse colostro também gordura, energia, né, para se manter ali nas suas primeiras horas. A gente fala que ali nas primeiras 3 horas, essa bezerra precisa ingerir até 10% do seu peso vivo. E a partir das 6 horas, 5%. Depois vem o leite de transição, né, ainda mais falando de bezerras de alta produção, que separa da mãe, né, mas importantíssimo também, ter uma pessoa especializada para atender esses animais, evitar contaminação cruzada, preparar um ambiente seco, adequado para que ela permaneça nos próximos dias, né? Antigamente a gente colocava bezerro no curral, nasceu, colocava no curral, aquele curral cheio de fezes, barro, o bezerro ficava ali até 4 meses, né? Hoje não. Hoje mesmo eu não tendo um compost barn para os neonatos, para as bezerras, eu posso, às vezes, num sistema simples, criar uma baia, forrar, às vezes até com capim seco, ou com uma navalha, ou com palha de arroz, e criar um ambiente adequado para essas bezerras desenvolver a sua imunidade, mas também desenvolver toda a sua estrutura corporal, que vai influenciar diretamente na reprodução, né? Que hoje a gente vê aí bezerras sendo utilizadas, aspiradas com 10, 11 meses de idade, e a gente precisa, então, nos preocupar com esse início, para a nossa meta, que é uma vaca de alta produção, produzindo bem, parindo bem, para que haja, então, o lucro que você falou no começo, né? Bom, então, assim, aquela ideia que a gente tinha, e eu falo isso, que não tem muito tempo, a vaca paria lá no meio do pasto, de repente chegava no curral, a fulana não veio, porque todo mundo tinha nome. Verdade. Aí montava no cavalo e ia para trazer a vaca, porque já tinha quase certeza que ela tinha parido. Isso não se faz mais. A não ser em pequenas propriedades, né? Mas nem lá não deve fazer. Não, mas na verdade, às vezes a gente tem uma ideia errada. Quando essa bezerra pare no pasto, ela está muito mais longe do ambiente de alta contaminação do que essa que pare dentro do curral. Dentro do sistema ali de criação, dentro do curral, da maternidade, etc. Então lá, qual que é as intercorrências? Dependendo das regiões, antigamente, bezerro morria, onça pegava, né, cachorro pegava, dava miíase, bicheira no umbigo, né? Hoje nós temos esse controle maior, né, para evitar esse tipo de problema. Mas nós precisamos, quanto mais tecnificado, mais especializado se torna também esses cuidados para evitar a contaminação, para evitar levar contaminação para dentro desse sistema e tirar desse sistema também. Então, se torna até mais detalhado, mais laborioso, porque vai agrupar animais e esse agrupamento, essa densidade, faz com que as doenças venham com maior facilidade. Eu posso, considerando uma propriedade pequena, onde não tem tantos recursos disponíveis, criar um espaço
ali um pré-parto, fazendo uma cobertura, fazendo talvez ali botar uma cerca de curral, mas que ela venha protegida com um sombrite, por exemplo. Funciona bem. E aí, claro, no piso, aquilo que você mencionou. Isso. Essas propriedades menores, que ainda tem muitas, né? A gente não pode esquecer disso. Exatamente. São muitas pequenas propriedades. É nisso aí que eu quero trazer aí o que você possa fazer com o menor custo possível e estar muito bem. Mesmo nessas pequenas propriedades, geralmente a gente tem um piquete mais próximo da sede para observar essa vaca. Se tiver algum problema, dificuldade na hora do parto, a gente poder intervir, retirar esse bezerro, né? Ou essa bezerra. Antes que ocorra, né, a morte dela, rompimento do cordão, ou às vezes um parto muito difícil, acaba comprometendo, né, a viabilidade fetal. E depois desse nascimento, você pode, né, nos primeiros dias, ter esse ambiente coberto, até porque nas pequenas propriedades, esse bezerro passa até parte do dia com a mãe, né, e depois ele é apartado para no outro dia voltar a retirar o leite. Agora, hoje, quando é ordenha, totalmente mecanizada, e você trata dessas bezerras à parte, mesmo num sistema mais simples, você consegue criar esse barracão climatizado, sem grandes tecnologias, mas limpo, seco, bem protegido do vento, né, do barro, e essa bezerra vai ter essa possibilidade de crescer e se desenvolver tranquilamente nesse sistema simples, né? Recentemente eu vi você comentando sobre a mamada do colostro. E você mencionou ali que o ideal, no mínimo, ali uns 2,5 litros. Foi isso? Dependendo do peso da bezerra, chega a 4,5, 5, 6, dependendo do peso de nascimento. E essa mamada tem que ocorrer ali, ideal, dentro das 2 primeiras horas. 2, 3 primeiras horas é o ideal, né? Quando ali as velocidades intestinais, que são responsáveis pela absorção dessas imunoglobulinas, que são proteínas de alto peso molecular, elas estão mais espaçadamente para que ocorra essa absorção. A partir das 6 horas, elas já se fecham, então a absorção diminui muito. Por isso é tão importante a colostragem nas primeiras 2, 3 horas após o nascimento. E como incentivar ali a bezerra? Eu estou falando da bezerra aqui porque nós estamos falando de produzir uma vaca leiteira, né? Exatamente. Mas quem quer que tenha sido lá, pode ser o bezerro também. É incentivar essa sugada nos tetos. Todo bezerro, todo neonato de grandes animais, até pequenos, né? Eles já nascem com esse estímulo de sucção. Igual o neném. Igual o neném. Ele já nasce com o instinto de mamar. Isso ele tem que saber fazer bem após o nascimento. Alguns podem não conseguir, porque às vezes já nasceram doentes. Né? Então, adquiriu uma doença, uma hemoparasitose durante a gestação, ou a vaca estava desnutrida, ele não conseguiu se desenvolver corretamente. O colostro dessa mãe está pobre em imunoglobulina, está pobre em gordura, glicose. Então ele vai nascer mais fraco e aí ele pode sim ter essa dificuldade. Às vezes vai haver necessidade de você retirar esse leite e ofertar na mamadeira caso ele não consiga realizar esse movimento de sucção. E a partir do momento que ele vai se fortalecendo, ele vai conseguindo normalmente, né, pegar o teto, como o pessoal fala, né? Mas se ele não pegar, vai ter que ser feito o aleitamento na mamadeira até ele conseguir e depois, né, ser solto com a mãe e o manejo seguir fluentemente. Ok, nosso tempo aqui é curto, mas eu quero te agradecer. E até em relação a essa mamada inicial, eu assisti certa vez e fiquei encantada. Foi o nascimento de alguém me ajuda aí? O que foi o animal que nós temos aí? É um animal exótico que nós achamos lá, tinha acabado de parir. Alguém se lembra? Lá na fazenda do Noé. É uma alparca. Sei. Acho que é da família ali da família das lhamas, né? Uma lhama. Aliás, não era alparca, era lhama. Ele saiu com a gente pelo pasto para mostrar os animais. A lhama tinha acabado de parir. Então, ele já pegou, colocou no carro ali, na caminhonete, trouxemos, né, para dentro do jardim. E aquele filhote ficava só
Deitado. E daí não tinha feito a primeira mamada. No que ele fez a primeira mamada, falou que ele ficou parecendo cabrito, sabe? Não parava. É lindo de ver isso aí. E tem algumas espécies que eles entram em hipoglicemia muito rápido. E a hipoglicemia vai gerar uma hipotermia, e aí a sintomatologia é essa. Um animal deitado que não consegue de forma alguma se levantar, vai ficando apático. E aí quando você coloca, né, faz essa ingestão mecanizada do colostro, via sonda, ou coloca para mamar, incentiva a amamentação. A hora que essa glicose chega no sangue, é a mesma coisa do povo que toma energético, fica louco, né? Tava ali tão baixo, de repente vem aquela bomba de energia e ele já sai louco, correndo. E é isso que a gente espera de um neonato, né? Que a partir das primeiras mamadas ele já demonstra essa vontade de correr, desenvolver, brincar com os outros, né? E isso é saúde, isso é vida. Muito obrigada. Obrigado, eu.